Olá, gostaria de compartilhar mais uma reflexão com vocês. Marcos capítulo 5, versículo 30 a 34. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do teu mal. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, chefe da sinagoga, para orar pela sua filha, e uma grande multidão ia junto com ele e o apertava de todos os lados. Certamente muitos tocavam nas suas vestes naquela ocasião, mas alguém o toca, né, de uma forma diferente, né, pois Jesus ele sentiu que naquele momento dele saiu poder. Né? E era uma mulher, né, que fazia 12 anos que já estava com uma enfermidade, com hemorragia. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos que a fizeram sofrer muito e a sua doença só piorava. E ela havia ouvido falar, né, escutado falar de Jesus, e por isso entrou no meio da multidão acreditando que se apenas tocasse em Jesus ou na capa dele, ela seria curada. E foi o que aconteceu. É assim que ela tocou nas vestes de Jesus, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. Inspirados ou não no exemplo dessa mulher, outras pessoas também foram curadas ao tocar nas vestes de Jesus. Marcos relata mais à frente, no capítulo 6, versículo 56, que em todos os lugares onde ele, né, onde Jesus ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam que Jesus os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. E aí, né, podemos fazer uma pergunta: será que as vestes de Jesus tinham algum poder mágico de cura, né, que curava as pessoas? E a resposta é não. Né? O poder que cura não estava nas vestes, né, mas naquele que as vestia. Né? Veja que ao ser tocado pela mulher, Jesus diz que sentiu que dele saiu o poder e não das suas vestes. E este poder sai de Jesus porque ela teve fé. Né? Jesus diz a ela: a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Paulo, em Romanos, capítulo 10, versículo 17, afirma que a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E veja, a mulher, ela escutou falar de Jesus, versículo 27, e vai ao encontro dele com essa intenção de fé. Né? Ela pensava, versículo 28, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. E o versículo 29 diz que, após ela tocar nas suas vestes, ela teve certeza que estava curada. Então veja, a mulher, assim como todos os outros que tocaram nas suas vestes, foram curados pelo poder que saía de Jesus. E certamente sararam porque tiveram fé ao ouvir falar de Jesus. E aqui cabe uma observação, né, da importância do testemunho da igreja, né, em falar sobre Jesus, uma vez que a fé vem pelo ouvir e ouvir o evangelho de Cristo. Jesus ele ressalta a importância da fé para a realização de milagres. Veja que ele diz à mulher, né, você sarou porque teve fé. E ele ainda falava com a mulher quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo com a notícia que sua filha já tinha morrido. Mas Jesus não se importa com a notícia e Jesus diz a Jairo: não tenha medo, tenha fé. E Jesus ressuscita a menina. A história segue, eles chegam à casa de Jairo e Jesus ressuscita a menina.
Por outro lado, né, quando Jesus ele volta a Nazaré, cidade em que Jesus tinha morado, diz o texto que ele opera ali poucos milagres pela falta de fé das pessoas. Marcos relata isso no capítulo 6, versículo 1 a 6. Ele diz que porque conheciam Jesus como carpinteiro, como filho de Maria, porque conheciam seus irmãos, as suas irmãs, eles ficaram desiludidos com ele. Foi nesse contexto que Jesus diz, né, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Versículos 5 e 6, Marcos diz, né, claramente que ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo a mão sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Então veja, para experimentarmos os milagres de Deus, né, é preciso ter fé. O autor de Hebreus afirma que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. E no versículo 6 deste mesmo capítulo, o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A mulher se aproximou de Jesus com fé. Ela foi curada não porque tocou nas suas vestes, mas porque teve fé. Não foi por esforço próprio, nem por mérito ou sacrifício ou ritos religiosos, mas por fé. O requisito para os milagres acontecerem não é andar de joelhos, não é acender velas, e nem mesmo fazer longas orações, como Jesus alerta, dizendo que orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. E ele diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Marcos capítulo 6, versículos 7 e 8. Então veja, o requisito para os milagres não é falar muito ou fazer qualquer outra coisa, mas ter fé. Ter fé. A história dessa mulher, ela nos ensina, entre tantas outras coisas, que nós precisamos resgatar a fé simples em Deus, restaurar em nós o temor de Deus, para que possamos ir a Jesus com intenção de fé genuína, sincera, com a certeza de que Ele intervém na história da nossa vida. Nem sempre como queremos, mas certamente Ele sempre intervém para fazer o melhor por nós. Deus não prometeu curar todos ou resolver todos os nossos dilemas pessoais, mas Deus entregou o seu Filho, Jesus, o Cristo, para morrer em favor de todos nós, para que todos os que crescem nele fossem perdoados e salvos para a vida eterna. Para experimentarmos Deus, nós precisamos ter atitudes de fé sincera, genuína, isto é, orar, cantar, louvores, ler, meditar, praticar a sua palavra com fé, e não apenas para receber um milagre de Deus, para esta vida, mas para a salvação em Cristo. O maior milagre que nós podemos experimentar nesta vida é a nossa conversão, sermos perdoados e transformados pela graça de Deus em filhos e filhas amados do Pai, e receber a vida eterna. Este sim é o maior milagre que podemos esperar. E este milagre está disponível para todos, a todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.